Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre educativos de corrida. Tem vários vídeos meus aqui no canal já falando sobre esse assunto, mas eu quero trazer aqui uma perspectiva diferente. A motivação da criação desse conteúdo é porque tem alguns profissionais nas redes sociais trazendo seus pontos de vistas que são contrários ao educativo de corrida. E eu, sendo um treinador que utilizo o educativo de corrida na minha assessoria, no meu dia a dia, preciso trazer aqui o meu ponto de vista do porquê que eu utilizo os educativos no dia a dia de corrida, tá bom? Então, se você não me conhece, eu sou o treinador Matheus Santos, meu CREF está logo ali na frente, sou ex-atleta de alto rendimento, desde 2011 até 2020, fui medalhista de bronze no Sul-Americano de Cross Country na Argentina em 2013, sou formado em licenciatura pela Unip, sou formado em bacharel pela Unimetrocamp, tenho pós-graduação em Fisiologia, Bioquímica, Nutrição Esportiva e Treinamento pela Unicamp, tenho uma MBA em Gestão de Negócios pela USP e sou fundador e treinador da MS Corrida Assessoria Esportiva. Antes de darmos sequência para a nossa discussão, eu preciso trazer aqui o conceito do que é treino, tá bom? Então, se você coloca no dicionário o que é treino, você vai encontrar lá, ó, ação, processo ou efeito de treinar. Então, as pessoas às vezes vão a um treino de corrida e elas querem ser melhoradas, certo? Então, elas precisam fazer algumas tarefas para ser melhoradas. E, obviamente, outras pessoas nem querem passar por esse processo. Elas, na verdade, não querem treinar, elas querem ser melhoradas. Hoje, a gente precisa entender o conceito do que é treino, justamente para quando você entrar numa sessão de treinamento, você entender as etapas que você está realizando e para que elas servem. Beleza? Então, como podemos fazer para melhorar a corrida? Essa é uma pergunta que você deve se fazer, porque se você não sabe como fazer para melhorar a sua corrida, como é que você sabe quais ferramentas você vai utilizar? Quais estratégias você vai utilizar? Entende? Então é importantíssimo você entender o que você tem que melhorar para aí sim escolher a ferramenta que você vai usar para melhorar. Beleza? E existe um conceito já muito bem definido aí na literatura, que é você precisa melhorar o VO2 máximo, o limiar de lactato, a sua economia ou eficiência de corrida, e tem um quarto conceito que é a fisiologia da resiliência, mas eu nem vou entrar nesse assunto aqui, deixei destacado de verde aqui economia ou eficiência de corrida, porque é aqui que o educativo de corrida entra, então nós vamos tratar sobre esse assunto, tá bom? Essa é a imagem padrão do pesquisador que trouxe esse conceito da performance do endurance, que você precisa melhorar o seu VO2 máximo, o seu limiar de lactato e a sua economia ou eficiência de corrida. E para melhorar a economia ou eficiência de corrida, você precisa melhorar a porcentagem das fibras musculares do tipo 1 e também a questão da antropometria e da elasticidade do seu músculo. A antropometria tem a ver com a sua composição corporal. Se você tem mais tecido adiposo ou menos, isso interfere na sua economia ou eficiência de corrida, tá? Então por isso que você vê que os corredores de longa distância normalmente são tudo magrinhos. É importante entender isso aqui, porque isso aqui vai interferir em um dos aspectos que você realmente precisa melhorar se quiser evoluir na corrida, tá bom? Entendemos então aqui o conceito de como melhorar a minha corrida. Eu preciso melhorar esses aspectos aqui que tá na imagem para vocês. Então, por que a nossa performance diminui? Depois que eu melhorei, tô correndo, minha performance caiu. Por quê? Então aqui tem algumas justificativas, tá bom? Aumento do custo energético do movimento, o corpo perde eficiência conforme a fadiga se instala, exigindo mais oxigênio para manter a mesma potência. Depleção do glicogênio muscular, quando as reservas energéticas caem, o metabolismo passa a depender mais da oxidação de gordura, aumentando o custo metabólico. Isso aqui pode ser corrigido com aquela estratégia nutricional, né? Um gelzinho de carboidrato, você coloca ali glicose na corrente sanguínea e aí você não vai lá buscar o metabolismo da gordura quando estamos falando de prova, tá bom? Porque você vai falar assim, poxa, mas se ele vai buscar a gordura é legal, porque eu vou emagrecer. Mas aqui nós não estamos entrando nesse conceito, tá bom? Mas, olha só, se você entende o que você tem que melhorar, então você sabe qual ferramenta usar. Se eu quero prevenir que minha energia caia, então eu vou tomar um suplemento, beleza? Alterações no recrutamento muscular, fibras de contração rápida começam a falhar, forçando o recrutamento de unidades motoras menos eficientes. Deixei destacado de verde porque
é nesse aspecto aqui, inclusive, que o educativo de corrida também pode potencializar a sua melhora da performance, tá bom? Ao invés de ter essa alteração no recrutamento muscular, você pode postergar ele, certo? Mas calma que a gente ainda vai discutir tudo isso. A deterioração da biomecânica, pequenas mudanças na técnica que é um nome também utilizado aí para definir os educativos de corrida, né? Técnica de corrida, mesmo imperceptíveis, elevam o gasto energético e aceleram a exaustão. Então, olha só, você perder a postura faz com que você comece a ficar mais cansado mais rápido, justamente porque você vai começar a contrair músculos que você não precisaria. E é aqui que entra também uma parte bastante importante do educativo de corrida. Te ajuda a entender que você não precisa tensionar o seu ombro, te ajuda a entender que você não precisa jogar o braço na lateral do seu corpo de forma que você venha jogar energia fora. Então entende que com esses conceitos aqui do porquê que a nossa performance diminui, eu posso inclusive utilizar estratégias para prevenir que isso aconteça. Vamos dar seguimento. Princípios básicos. Antes de irmos para a parte do educativo propriamente dito, mais profundo, eu quis trazer esses conceitos para vocês. E agora, alguns princípios básicos. Por quê? Porque essa minha decisão de utilizar os educativos, ela não é baseada em um artigo científico exclusivo ou em um outro estudo ali específico, como a grande maioria das pessoas que tomam a decisão de não utilizar os educativos baseiam as suas decisões. Aqui existe um apanhado de vários estudos, de vários cientistas, de vários pesquisadores, para conseguir formar essa base da minha opinião. Então, as características das fibras musculares, elas são importantes para a gente entender como prescrever treino, por exemplo. Então, nós sabemos que dentro do músculo não tem só um tipo de fibra. O seu músculo é composto por 3 tipos de fibras, tá bom? Fibra do tipo 1, fibra do tipo 2 e fibra do tipo 2X, tá bom? 2A e 2X aqui. Então, discutiremos sobre eles ali mais à frente. Princípio de Hahnemann e colaboradores, desde 1963, tá? Recrutamento das unidades motoras. Então, como é que recruta essas unidades motoras? Nós vamos aprender daqui a pouquinho, beleza? Curva hiperbólica de Rio de 1938. Isso aqui é um estudo de física, basicamente, tá bom? Então, ó, força versus velocidade, forças versus tempo e, consequentemente, potência aqui, tá bom? Então, isso aqui é uma característica básica de física. Tempo de contato com o solo na corrida. Esse conceito aqui, ele também é bastante importante para a gente conseguir entender aqui por que nós vamos usar o educativo de corrida, tá bom? Então, característica das fibras musculares, tipo 1, tipo 2A e tipo 2X. Então, ó, a fibra do tipo 1, ela é uma fibra com muitas mitocôndrias, um pouco mais avermelhada e também que tem muitos vasos sanguíneos e por isso justifica a sua cor avermelhada. A fibra do tipo 2, sendo ela tipo 2A e tipo 2X, é mais branca e cinza, tá? E a característica, obviamente, é porque tem poucas mitocôndrias e poucos vasos sanguíneos. Essa fibra do tipo 2 é a fibra que nós chamamos de fibra rápida. Ela é uma fibra que consegue fazer a atividade com alta potência, alta velocidade, mas que dura pouco tempo fazendo a atividade. A fibra do tipo 1 aqui já é o contrário. Ela não consegue fazer atividades de alta potência, de alta intensidade, mas ela consegue fazer uma atividade de moderada intensidade por muito tempo, beleza? É importante frisar isso aqui, tá? E aí, como é que eu recruto essas fibras musculares no meu dia a dia ali? Então, o princípio de Hahnemann explica isso, tá bom? Você consegue recrutar a fibra do tipo 1 com uma atividade aqui, ó, de baixa intensidade, de intensidade leve, certo? Para você recrutar a fibra do tipo 2A, você já precisa de uma atividade mais moderada para intenso, tá bom? E para você recrutar a fibra do tipo 2X, você precisa de uma atividade muito vigorosa. Uma atividade de baixa intensidade não vai ativar as fibras do tipo 2X.
certo? Então, com esse conceito aqui, eu já justifico a utilização do educativo de corrida no dia a dia dos meus atletas, principalmente nos dias de treinamento intervalado. Por quê? Porque se eu quero que ele comece o meu treino intervalado bem aquecido, bem preparado, por isso que ele aqueceu, fez mobilidade e fez os educativos de corrida. No educativo de corrida eu consigo colocar vigor e aí ele vai ativar todas as fibras musculares. Quando ele for começar o treinamento intervalado de alta intensidade, ele já está preparado, prevenindo que ele possa ter ali qualquer lesão no meio do caminho, prevenindo que ele possa ter ali uma ansiedade pré-treino e comprometa o seu treino como um todo porque queimou a largada no primeiro tiro, tá? Então eu consigo ajustar isso aqui com ele. Obviamente que tem muitas outras respostas do porquê que eu uso o educativo, mas essa daqui é uma delas e eu vou trazer, obviamente, os outros conceitos mais à frente, tá bom? Então, professor, como que eu faço para recrutar esses 3 tipos de fibra de forma efetiva? Então tá aqui, ó. Na academia é simples. Se eu quero aumentar a intensidade do treino, porque o que faz eu recrutar as 3 fibras aqui é a intensidade vigorosa. Na academia eu aumento o peso. Então, ao invés de eu agachar com 30 quilos, eu vou agachar com 80. Aí eu vou ser obrigado a recrutar todas as fibras musculares para fazer a tarefa acontecer. Professor, legal, coloquei mais carga, fiz menos repetições e ativei todas as fibras. Mas se eu colocar pouca carga e fazer muita repetição, eu também vou chegar a uma certa fadiga, uma certa falha e vou recrutar todas as fibras musculares, não vou? Vai, é verdade. Só que o problema, eu até falei na frase, se chama fadiga. Se você gerar fadiga, sua performance vai cair. Então a atividade que vem subseguidamente, provavelmente cairá a performance. Na corrida, como que a gente faz para aumentar a intensidade da atividade? É só aumentar a velocidade. Então, ao invés de eu fazer um tiro de 1000 para 4 aqui, eu vou fazer um tiro de 1000 para 3, aumentei a velocidade, aumentei a intensidade. Vou ter que recrutar todas as fibras musculares. E como é que eu faço isso? Como é que eu recruto todas as fibras musculares? Já de cara, antes do treinamento intervalado, nos educativos de corrida. Por isso que os meus educativos são sempre com vigor, porque a ideia não é somente trabalhar a parte coordenativa. A ideia também é fazer esse recrutamento das unidades motoras, é fazer com que o aquecimento seja mantido, certo? E aqui mais pra frente a gente começa a observar uma correlação entre a curva força-velocidade e o tipo de fibra. Então, você observa que a fibra do tipo 1 não consegue imprimir muita velocidade. Você consegue observar também que a fibra do tipo 2A já faz um pouco mais de velocidade e também um pouco mais de força do que a fibra do tipo 1. E a fibra do tipo 2X, que é a mais potente, a mais forte de todas, mas que a sua atividade ela é muito curta, de 10 a 15 segundos, consegue fazer muita velocidade e consegue fazer muita força. Normalmente essa característica de fibra aqui ela é predominante em corredores de 100 metros, arremessador de peso, lançador de dardo, saltador com vara, você vai ver essas fibras mais rápidas e mais potentes. Não é o nosso caso. Consequentemente, se você é forte e consegue imprimir muita velocidade, você consegue atingir bons níveis de potência. Então, nós corredores de longa distância precisamos desenvolver as 3 fibras também, tá bom? Não só do tipo 1, porque ela é resistente. Precisamos melhorar o recrutamento da unidade motora do tipo 2A e também do tipo 2X. Perfeito? Entendi, professor. Você trouxe os conceitos, trouxe toda a metodologia aí de como que você justifica a utilização dos educativos de corrida, mas como que você coloca os educativos de corrida na rotina dos seus alunos? Vem para a tela comigo. Corredores recreativos iniciantes eu utilizo toda terça, quinta e sábado, que são os dias dos nossos treinos presenciais. Tá bom? Corredores amadores e de performance nos dias de tiros, normalmente. Beleza? Como que funciona a nossa sessão de treino? Primeiro, eles vão fazer um aquecimento de baixa intensidade de 10 a 15 minutos. Depois eles vão fazer uns alongamentos dinâmicos comigo e, consequentemente, os educativos logo em seguida. Na parte 3, eles têm a parte específica do treino ali que dura entre 40 minutos e 1 hora. Observe que eu destaquei educativos 10 minutos aqui de verde, porque se formos somar aqui, nós temos aqui uma sessão de treino entre 1 hora e 1 hora e 25 de atividade. E os educativos
faz parte aqui somente de 10 minutos do treino. Então, supondo que o aquecimento seja 10 minutos, o educativo 10 minutos e o treino específico 40, isso é uma sessão de treino total de 60 minutos. 10 minutos dos educativos corresponde apenas a 16 ou 17% de uma sessão de treino. Veja que 16 a 17% de uma sessão de treino. Então não é o educativo exclusivamente que faz os meus alunos melhorarem, mas ele faz parte do combo, do bloco que eu utilizo para fazer os meus alunos melhorarem. Você não sabe qual é a minha metodologia com relação à parte do treinamento específico. Você não sabe como que eu distribuo as zonas de treino dos meus alunos. Então, os educativos e a carga de treino específica para cada aluno faz com que ele venha performar. Tá, professor, entendi, isso é legal, mas como que os educativos têm essa influência na vida dos seus alunos de forma prática? Mostra pra gente. Então, ó, melhora do potencial de ação, da despolarização da membrana celular. Então, isso aqui é uma adaptação neural ao treinamento de alta intensidade, inclusive, e nos educativos eu peço para que meus alunos façam eles com alta intensidade, com vigor, justamente com essa ideia de recrutar mais fibras musculares, melhorar essa comunicação entre o cérebro deles e a extremidade do corpo, melhora da ativação muscular, do recrutamento das unidades motoras, como eu acabei de falar. Não era interessante recrutar os 3 tipos de fibras antes de ir para a parte principal do treino? Pois é, então é um dos benefícios aqui de você usar os educativos de corrida. Mantenha o aquecimento realizado previamente, tá? Melhora o tempo de contato dos pés com o solo. Deixei esses 2 destacados de verde porque ainda discutiremos mais sobre eles. Então isso aqui é importante, ó, melhora o tempo de contato dos pés com o solo. Um atleta que corre com um toque do pé no solo mais rápido, ele é mais efetivo, mais eficiente, gasta menos e mais econômico, tá bom? Melhora a postura e biomecânica da corrida. Nesse momento aqui eu ajudo ele a corrigir o braço, eu ajudo ele a corrigir o tronco, eu ajudo ele a corrigir a aterrissagem do pé com o solo, eu ajudo ele a aprimorar a velocidade que ele toca o pé no solo, tá bom? Aumento da coordenação motora. Eu tenho alunos que chegam para mim que tem baixíssima coordenação motora. O meu grupo, ele tem corredores recreacionais, corredores que buscam performance. Então, eu trabalho com uma amostra de pessoas muito vasta. Quando eu peço para a pessoa fazer um educativo de corrida, só o educativo já cansa essa pessoa, já treina essa pessoa, já faz com que ela ative todo o seu sistema metabólico para que ela consiga ganhar condicionamento físico. Então, por isso que eu não abro mão dos meus educativos de corrida. Além disso, aumenta a consciência corporal, a pessoa consegue melhorar como que ela recruta o seu próprio tornozelo, sabe? Como que ela aciona, faz uma flexão do seu próprio pé, do seu próprio tornozelo. Então, observando para todos esses cenários aqui, eu estou melhorando esse ser humano como um todo, não somente como um corredor. Estou gerando saúde, mais consciência corporal, mais coordenação motora, mais força, mais potência, mais velocidade, mais resistência. Como que eu vou abrir mão dos meus educativos de corrida? Não consigo, não posso, tá bom? Olhando para o melhorar o tempo do pé, do contato do pé com o solo, temos aqui uma justificativa, tá? O tempo de contato com o solo é o tempo de cada passada que você toca o solo enquanto corre. O tempo de contato com o solo costuma ser bem curto, sendo medido em milissegundos. Na verdade, o tempo de contato com o solo tende a ser especialmente curto para corredores de elite. Eles frequentemente têm tempos de contato com o solo inferior a 200 milissegundos. Praticamente todos os corredores experientes têm tempos de contato com o solo inferior a 300 milissegundos. Provavelmente porque aprendem a levantar os pés rapidamente e a não forçar a passada ao aterrissar. Isso aqui também é reforçado no educativo de corrida. Aí eu te pergunto, treinador, você que não vê o seu atleta correndo, que ele vai fazer 6 km lá fora, que ele vai fazer o treinamento intervalado e você não está vendo ele, você consegue ajudar ele a melhorar a mecânica dele, a coordenar melhor o braço, tirar a tensão do ombro? Você consegue? Porque quando eu vejo que um aluno está tentando diminuir a sua cadência para aumentar a passada e o seu pé está aterrissando muito à frente do seu centro de gravidade,
eu já consigo ajudar ele a corrigir. E nos educativos isso é cada vez mais reforçado para que ele corrija. Aqui, logo em seguida, você consegue observar que um atleta que faz uma passada excessiva, descreve um estilo de corrida em que o pé pousa muito à frente do seu corpo, resultando em forças de frenagem no impacto, e normalmente tempos de contato com o solo mais longos. Eu consigo ajudar ele a corrigir isso, entende? Porque isso aqui sim é lesivo, tá bom? E nos educativos de corrida, consigo ajudá-lo a não prejudicar a sua mecânica na corrida, tá bom? Então, se a gente sabe que a alteração no recrutamento muscular e a deterioração da minha biomecânica são fatores que prejudicam a minha performance, o educativo de corrida me ajuda a prevenir isso aqui também, tá bom? Consegue me ajudar a melhorar esse aspecto biomecânico no qual, no longo prazo, meus alunos correm com muito mais qualidade do que os demais alunos das outras assessorias que treinam onde a gente treina. Justamente porque no longo prazo, nossa biomecânica é melhorada. Agora, os artigos que você viu, quanto tempo durou? 6 semanas? 12? Talvez 12, no máximo 12. Pois é, isso é muito pouco tempo. Então, às vezes, olhar para essa parte da ciência e ficar enraizado somente em ler um único artigo e tomar a sua decisão pode ser o que está fazendo com que os seus alunos não melhorem, certo? Então, observando para o recrutamento aqui das unidades motoras, se eu quero trazer todas as fibras musculares para o jogo, eu preciso de vigor. E esse princípio de Hahnemann justifica para mim a utilização dos educativos de corrida. Beleza? Professor, eu posso atingir esses efeitos com acelerações e saltos? Posso sim, mas vale lembrar que eles também fazem parte da nossa metodologia, então não é usar um ou outro. Exploramos tudo o que estiver ao nosso dispor em uma sessão de treinamento, porque é isso que você foi fazer quando você buscou uma assessoria, treinar. Então, se a sessão de treino tem aquecimento, mobilidade educativa e a parte principal, tudo isso compõe o treinamento, tudo isso vai fazer com que você melhore, certo? Então, se o meu intuito era melhorar um dos 3 aspectos, ou melhor, um dos 4 aspectos lá do começo, que é o VO2 máximo, limiar de lactato e a economia de corrida ou eficiência e até mesmo a fisiologia da resiliência, maravilha! Então, com os educativos de corrida, eu consigo aprimorar a minha economia de corrida, melhorar a minha eficiência biomecânica, melhorar a coordenação motora, melhorar a consciência corporal do meu aluno e por aqui finalizo esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, aproveite e ativa o sininho para não ficar por fora de nada do que rola por aqui. Vale lembrar que esse vídeo ele tem o intuito de gerar mais discussões ainda sobre o tema, então estou aberto aí a discussões e a gente pode inclusive estudar mais, é claro, né? Porque foi um vídeo de uma pessoa que trouxe um ponto de vista contrário ao meu que me fez voltar a revisar todos os meus estudos aí que eu já fiz e obviamente trouxe esse conteúdo aqui para você, beleza? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima.